vou falar do seguinte, eu vou falar, vocês viram agora há pouco, temperatura, dilatação, agora eu vou falar de calorimetria. E para entender calorimetria, eu tenho que entender que calor é uma forma de energia. É uma energia bem diferente das outras modalidades de energia, porque o calor é desorganizado. Então, por exemplo, quando eu acendo um palito de fósforos, a energia que está na cabeça do palito vai se transformar em calor e vai ser irradiada para todo o espaço ao redor. Até que, de tal forma que eu não consigo nunca mais trazer ela de volta do modo tão organizado quanto esse antes de acender o palito. Então, o calor é uma forma de energia especial, ela é uma energia transitória. Enquanto está na cabeça, da cabeça para alguém que vai receber essa energia, nesse trânsito eu chamo essa energia de calor. Agora eu vou falar, então assim, calor é uma forma de energia que vai ser estudada com mais detalhes adiante. Eu vou definir duas características dos materiais. Eu peguei 3 pedacinhos aqui. Eles não são do mesmo tamanho porque não são metais idênticos. Esse aqui é um pedacinho de alumínio e esse é um pedaço de cobre. O cobre é um pouquinho mais denso que o alumínio, por isso eu peguei menos cobre do que o alumínio. E esse aqui é um pedacinho de ferro. Embora ele esteja do mesmo tamanho, ele é mais fininho, então as quantidades são idênticas. E eu vou mostrar, vamos tentar fazer um experimento em que eu verifico o que esses corpos fazem quando recebem a mesma quantidade de energia. Como eu não tenho termômetro, também como eu não tenho outras tecnologias aqui disponíveis, eu vou pegar 3 palitos de fósforos idênticos. E vou usar a energia dos 3 para aquecer esses pedacinhos de metal. Então eu vou usar a energia do palito, vou esquentar o pedaço de metal e vou enfiar esse pedaço na vela para ver quanto que eu consigo derreter com essa quantidade fixa de energia. Então vamos ver. Primeiro o ferro. Esses metais são diferentes, inclusive numa característica que é da própria temperatura, né? Do que eles fazem com a energia. Então, vamos ver. Esse é o ferro. Ferro. Eu contei até 10 depois que acendeu, tá? Para fazer igual nos outros. Vamos ver o cobre. Então vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. E agora o alumínio. 1, 2, 3, 4, 5. Eu até tinha vontade de fazer de novo com o cobre, mas não vou fazer não precisa. Ó, vamos ver o que deu para perceber. Desse lado de vocês não dá para ver, mas desse meu, olha o que aconteceu. Esse aqui é o ferro, o cobre e o alumínio. O cobre, infelizmente, eu não consegui deitar que nem os outros. Então,
mas dá para ver que ele tinha mais energia guardada dentro dele, porque como é que eu vejo isso? Eu vejo que ele escorreu até a vela, né? O cobre e o alumínio, eles fizeram a mesma coisa, eles derreteram mais vela do que o ferro. O ferro só se afundou um pouquinho e parou, mas não chegou a escorrer. Então o que acontece? Pelo que a gente está vendo, parece que o cobre e o alumínio precisam de menos energia para fazer a mesma coisa que o ferro faria. Ou, de outro jeito, o ferro precisaria de muito mais energia do que precisou o cobre ou o alumínio para derreter essa vela. Essa característica que é dos elementos químicos, ou dos metais, ou dos líquidos, ou dos sólidos, líquidos ou gases, essa propriedade se chama calor específico. E o calor específico é como se fosse uma identidade da substância. Então o cobre tem o seu calor específico, o alumínio tem o seu e o ferro também. Numa tabela, o cobre é dos três o que tem o menor calor específico, ou seja, ele precisa de muito menos energia para que uma massa dele, de 1 grama, aumente sua temperatura em 1 grau Celsius. Comparando os outros, então, por exemplo, o cobre é 0,09. Bom, a unidade de energia que a gente está usando é a que foi originalmente criada, que é a caloria. Depois a gente tem que corrigir para o joule, mas o cobre, ele precisa de 0,09 calorias para que 1 grama dele aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Enquanto isso, o alumínio precisa de 0, não lembro. E o ferro precisa de 0,11 calorias, ou seja, ele precisa de mais calorias para fazer a mesma coisa que o cobre. Isso é uma propriedade da substância. Mas e quando eu tenho um objeto que nem esse aqui, que é de alumínio também, só que ele é maior, então o palito de fósforos vai fazer o quê? Vai fazer menos efeito, o efeito de derreter a vela vai ser menor com esse pedaço de alumínio. Por quê? Justamente porque ele tem mais matéria. Quem mede a matéria é a massa do corpo, então menos massa ou mais massa quer dizer que vai demorar mais para ele elevar a temperatura. Quando eu tenho uma comparação, faço uma comparação desse daqui, do alumínio, e com 1 grama de alumínio, que é esse que está enterrado na vela, esse corpo, ao invés de eu falar do calor específico, eu vou falar de uma característica do corpo, chamada capacidade térmica, que é a ideia mais ou menos de quanta energia cabe aqui para que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Então, nesse corpo cabe mais energia do que no pedacinho de alumínio que está na vela aqui, certo? Vamos ver o quadro lá que eu fiz.